Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui continuando com o nosso estudo sobre a guarda do sábado. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui um link na descrição de todos os vídeos que já foram apresentados aqui no nosso canal, para você ficar por dentro de tudo que nós já falamos a respeito da guarda do sábado. E gostaria de pedir para você que você pudesse estar se inscrevendo em nosso canal. Não esqueça também de deixar o seu like e também de ativar as notificações, que é esse sino que está aí ao lado do seu vídeo. Fazendo isso, você sempre receberá vídeos novos quando eu postar aqui no meu canal. Então vamos começar? Vamos iniciar fazendo a pergunta desse vídeo, que é a seguinte pergunta: existe mandamento na nova aliança para a guarda do sábado? A resposta é não. Quando analisamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar 9 dos 10 mandamentos, mas não encontramos nenhum mandamento deixado por Deus a respeito do quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Isso porque o sábado, na antiga aliança, era somente um mandamento de aspecto cerimonial dentro da lei moral, porque era no dia de sábado que eram feitas as cerimônias israelitas. Mas aqueles que guardam o sábado, como sempre, não vão concordar com isso e vão dizer que sim, existe mandamento para a guarda do sábado na nova aliança. Mas a pergunta que fazemos para aqueles que guardam o sábado é: quais são as passagens na Bíblia, no Novo Testamento, onde Deus manda guardar o sábado? Bom, as respostas que eles dão são várias. Vejamos algumas delas. O primeiro argumento que os adventistas ou os guardadores do sábado vão citar é a famosa passagem de Lucas capítulo 23, do versículo 54 ao versículo 56, que diz assim: E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, pessoal, essa é uma das passagens preferidas dos guardadores do sábado. Aqui nessa passagem eles dirão que aqui Deus está mandando guardar o sábado. Bom, a primeira pergunta que devemos sempre fazer é: qual é o versículo bem claro e bem específico no Novo Testamento onde Deus manda guardar o sábado? Resposta: nenhum. Não encontramos nenhuma passagem no Novo Testamento onde Deus manda alguém guardar o sábado. E aqui nessa passagem de Lucas, não vemos Deus mandando guardar o sábado. E em segundo lugar, devemos lembrar que as mulheres que foram ao sepulcro, elas foram no momento em que Jesus tinha acabado de morrer. E elas eram judias. É o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, quando estava em Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor. E quando Pedro estava no terraço da casa, de repente ele tem uma visão de vários animais que descia do céu num lençol. Aí uma voz diz assim a Pedro: Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro diz: De modo nenhum colocarei coisa imunda em minha boca. Essa passagem da Bíblia se encontra em Atos capítulo 10, versículo 9 ao 14. Vejam só, o contexto ali não está falando de animais imundos, e sim dos gentios que iriam se achegar ao cristianismo. Mas, ao primeiro instante, Pedro achou que era para ele se alimentar daqueles animais imundos. Então vemos que Pedro ainda estava com a sua mentalidade presa às leis cerimoniais, assim também como aquelas mulheres a qual repousaram no sábado. O segundo argumento dos guardadores do sábado é que tanto Jesus quanto os apóstolos ensinavam no templo no dia de sábado, e por isso eles dirão que temos que guardar o sábado. Mas esse argumento também não é válido. Por quê? Vamos analisar uma passagem muito importante no Novo Testamento, Lucas capítulo 19, versículo 47, que diz assim: E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Então aqui vemos que Jesus ensinava todos os dias no templo. Se seguirmos a lógica de que temos que guardar o sábado pelo fato de Jesus ensinar no dia de sábado no templo, então, pela mesma lógica, eu deveria guardar todos os dias? Não faz sentido isso. E uma coisa também que os guardadores dos sábados dizem é que o apóstolo Paulo ensinava nas sinagogas nos dias de sábado, e por isso devemos guardar o sábado.
Esse argumento também não é válido, porque sinagoga não é templo, e sim uma instituição de ensino. E Paulo ia nas sinagogas com uma estratégia evangelística para ganhar os judeus para Cristo e também para ganhar os judeus para Cristo. O terceiro argumento que os sabatistas usam é que Paulo guardava o sábado, pelo fato de uma passagem em Atos onde diz que Paulo orou no sábado. Vejamos o texto. Atos, capítulo 16, versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Bom, aqui o texto diz que Paulo orou no dia de sábado, quando estava próximo a um rio. Mas aí eu te pergunto, isso significa que devemos guardar o sábado? Então quer dizer que eu que não guardo o sábado, mas faço uma oração no dia de sábado. Aí a partir do momento que eu faço uma oração no dia de sábado, significa que eu estou guardando esse dia? Não tem sentido, não tem nada a ver esse argumento. E voltamos a fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui no início do nosso vídeo. Onde encontramos uma ordem direta e específica de Deus mandando guardar o sábado no Novo Testamento? Não existe nenhuma ordem para guardar o sábado na Nova Aliança. Nenhuma ordem mesmo, nenhum mandamento. E falando do apóstolo Paulo, na verdade, ele nos ensinou que não precisamos mais guardar o sábado. Veja o que diz o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Bom, como vimos aqui no texto, Paulo nos ensina que cada um de nós devemos ter a nossa opinião bem definida em relação à guarda de dias, mostrando que não é obrigatório a guarda do sábado ou a guarda de qualquer outro dia. Também em Atos, capítulo 15, vemos algo muito interessante. No capítulo 15 de Atos, acontece um concílio em Jerusalém entre os apóstolos, para saber como que ficaria a situação dos gentios que estavam se convertendo ao Evangelho. Eles decidiram que os gentios se abstessem da contaminação dos ídolos, da fornicação, da carne sufocada e também do sangue. Mas nada foi dito a respeito do sábado. Ora, se o sábado fosse tão importante assim para ser guardado na Nova Aliança, os apóstolos teriam deixado o mandamento para os gentios guardarem o sábado. E quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Trazendo para os dias de hoje, nós somos gentios, pois nós não somos judeus. Então, logo entendemos que não precisamos mais guardar o sábado. É simples assim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. E não perca o nosso próximo vídeo, onde estaremos falando sobre o tema Jesus guardou o sábado? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.